Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa quarta aula de estudos da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você a passar aqui 10 minutinhos falando desses assuntos que nos interessam. Afinal de contas, quem não quer saber sobre o nosso futuro espiritual, né? Sobre o que nos aguarda, sobretudo depois da morte. E então, você quer ir para o céu quando você morrer? Acho que toda uma pergunta é retórica, né? Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer, né? Essa é a verdade, mas todo mundo quer ir para o céu. Vamos falar um pouquinho sobre essa história de céu, né? Principalmente, sobretudo, em como a doutrina espírita encara, né, o que seria o céu. Primeiro, a palavra céu, né, ela vem do grego coelum ou coelios, que quer dizer nada mais do que uma superfície côncava oca. Se nós olharmos para o céu, né, a nossa visão vê o firmamento, né, vê o céu realmente como se fosse uma abóbada, né, com a concavidade voltada para baixo, né? É essa a ideia que nós temos do firmamento quando nós olhamos assim, alhures, olhamos para o horizonte. Porém, foi um grego, Cláudio Ptolomeu, um grego que morava em Alexandria, no Egito, que já pegou anotações antigas de egípcios antigos e até de gregos antigos e observou ele mesmo o movimento das estrelas, dos corpos no céu e propôs a sua teoria, inclusive a teoria do geocentrismo, teoria na qual a Terra seria o centro do universo. E aí, para matematicamente organizar a órbita, né, dos planetas e estrelas, ele criou a teoria das esferas celestes. Nessa teoria, a Terra estaria no centro do universo e a Terra seria envolvida por nada menos do que 7 esferas concêntricas. Cada esfera teria uma estrutura de cristal e nela estariam incrustadas certas estrelas. Bom, isso era ciência pura, era a astronomia da época, né? Acontece que a filosofia, né, e a religião, principalmente, se apoderando do conhecimento científico, já teceu ideias de que cada esfera celeste, essas esferas propostas por Ptolomeu, cada esfera seria o lugar de morada dos espíritos, lugar de morada das divindades. E aí, claro, né? Cada esfera superior seria um lugar mais puro de morada, né? Ainda hoje você deve ouvir o termo, ele foi levado ao 7º céu. Né? Ainda hoje vê-se esses termos, né? Enfim, uma coisa interessante é que cada nível de esfera que você galgava, né, era um nível superior. Deus, por exemplo, morava além da última esfera. Além da última esfera era a morada de Deus. O que traz uma curiosidade interessante, né? É que em todo reino, o rei, o soberano, ele fica no centro, porque do centro ele emana para todo o seu reinado. A igreja fez uma coisa interessante, colocou Deus na periferia. Curioso, né? A terra, que foi a sua criação, fica no centro e Deus não fica no centro, fica na periferia, né? Vai se entender. Isso nós estamos falando da astronomia de aproximadamente lá pelo ano 100 da era cristã, né? Portanto 100 depois de Cristo. Lá em 1473, precisou o polonês Nicolau Copérnico mudar essa situação. Nicolau Copérnico propôs agora o heliocentrismo, teoria na qual não mais a Terra, mas agora o Sol seria o centro do universo. E aí muita coisa mudou, a religião também, como sempre, acabou se apoderando de todas essas coisas, e aí eu vou parar por aqui com a astronomia, porque o objetivo dessa introdução meramente astronômica é só para a gente pontuar direitinho o que é o céu. Porque falando agora em termos físicos, falando em termos de astrofísica, de astronomia,
Não existe, quando você sai da Terra, quando você vai para a órbita da Terra, lá no espaço, essa noção de para cima, para baixo, ou seja, de olhando para cima é o céu, para baixo seria o quê? Isso não tem mais sentido, porque além da Terra você tem o espaço sideral, com o Sol, os outros planetas, os outros sistemas solares, a nossa galáxia, as outras galáxias. Temos o universo infinito, com certeza criado por Deus. E quando se vê a Terra, por exemplo, da estação orbital, espacial, quando se vê a Terra de fora da Terra, perde-se a noção de em cima e embaixo. Não há mais essa noção porque perdemos as referências. Bom, e aqui eu encerro essa parte de introdução astronômica, né? O que seria então agora o céu, né? Temos o céu judaico-cristão, né? Aquele lugar paradisíaco, onde se fica lá num eterno cenário de contemplação. Muitos, a alegoria às vezes mostram, né, os espíritos tocando harpa ou flauta eternamente, né? Temos os Campos Elíseos, né, que seria o paraíso dos romanos, né? Os celtas têm o Valhalla, inclusive aproveitado pelos filmes da Marvel, principalmente dos contos lá do Odin e de seu filho Thor, né? Teoria segundo a qual, quando os bons espíritos tombam na guerra, né, eles vão para Valhalla, que seria a morada dos mortos, né? Então, você entende o céu como? Dessa forma? Como um lugar paradisíaco, no qual você vai viver de contemplação o resto da eternidade? Seria, sobretudo, um céu um tanto quanto muito egoísta, né? Porque poucos são os eleitos que vão para esse céu. E acho que a doutrina espírita nos ensina, por exemplo, que a felicidade ela não consiste na unidade, ela não consiste na solidão, ou seja, o princípio da caridade, que é o que pauta, por exemplo, a doutrina espírita também, moralmente, nos diz que é difícil, é muito difícil ser feliz enquanto o meu próximo não é feliz também. Porque o que eu quero para mim, eu preciso desejar para o meu próximo também. Então reflete aí comigo, fica como dever de casa de reflexão. Vou fazer uma pergunta para você refletir, tá? Refletir à vontade depois. Você ficaria feliz no céu, enquanto outras pessoas estão no inferno, ou sofrendo, nessa teoria do inferno? Você ficaria feliz num lugar de gozo eterno, sabendo que a maioria das pessoas estão sofrendo dores terríveis, ou não tiveram direito, por mérito, enfim, ou não, por merecimento ou não tiveram direito ao mesmo lugar que você ficaria feliz? É como de repente você vê-se num banquete, com tudo do bom e do melhor. Imagina você numa mesa farta, com todos os tipos de iguarias para você comer. Será que por um momento não vem aquele peso, aquele pesar em saber que enquanto você está se banqueteando, tem muita gente passando fome? Então você ficaria realmente feliz nesse banquete, sabendo que tantos e tantos e tantos passam fome? Pensa sobre isso, reflete sobre isso. Se você quiser, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Agora, o que a doutrina espírita, né? O que o céu e o inferno diz? O livro, né? O que os espíritos iluminados falam a respeito do que seria o céu? Nós estamos aqui na vida, né? Estamos encarnados aqui nesse drama que é a vida humana. Estamos vivendo em sociedade, porque é através das relações sociais que nós nos depuramos, é através do trabalho. Nós precisamos estar encarnados, todos sabem, nós somos espíritos imortais, mas nós precisamos estar encarnados, precisamos estar na carne, porque é na relação social, é no trato de um com o outro, dentro da família, no trabalho, nos grupos sociais, na escola, na faculdade, no coletivo, nas filas do ônibus, de padaria, de banco, na fila da espera de se consultar num médico, numa clínica, num posto de saúde, enfim. É aí que nós encontramos as relações sociais, é aí que nós nos tratamos uns com os outros. E nós sabemos que no nosso mundo hoje existe violência, existe fome, existe preconceito, existe maldade, existe tudo isso.
Agora, imagina um mundo, pensa só por um momento, imagina um mundo em que todas as pessoas são felizes. E olha que eu nem falei nas doenças, né? Mesmo a pessoa mais justa nesse mundo, ela está submetida a doenças. Ela pode contrair um câncer, ela pode contrair uma doença respiratória. Olha a Covid, que matou, acho que essa altura, já quase 690 mil, e todo dia está morrendo quase 200 de pessoas, só para falar numa doença só. A doutrina espírita diz que à medida que nós vamos depurando, o nosso corpo vai ficando mais perfeito, menos material. A doutrina fala nos mundos ditosos como num lugar onde o efeito da matéria é muito sutil, é quase inexistente. A doutrina espírita nos fala dos mundos que servem de morada aos espíritos já superiores e depurados. Imagine quando nós chegarmos lá, nesse estágio. Imagina você viver num mundo onde você goza da plena saúde, onde você não adoece, onde o seu corpo não sofre as fadigas que o nosso corpo sofre nesse mundo. Imagina você viver num mundo onde não existem assaltos, roubos, não existe violência, não existe fome, não existe miséria, não existe guerra, não existe, então, nada que denigre o espírito humano. Imagina você viver num mundo onde, lembrando da linda canção do John Lennon, né, Imagine, um mundo onde os homens e mulheres vivem uma irmandade de irmãos somente, sem religião, sem céu, sem inferno, sem posses, onde vivemos realmente para servir ao Criador, trabalhando, criando, ajudando a quem precisa. Esse mundo não seria um paraíso, não? Não seria um céu do nosso ponto de vista de agora? Realmente a doutrina do céu, ou a ideia, a teoria do céu, que é um fato na verdade, pois é descrito pelos próprios espíritos, realmente atesta a justiça de Deus, realmente atesta a sabedoria que só um Criador de inteligência suprema poderia realmente nos delegar. Eu acho que eu não sei se é no Velho Testamento, não me lembro muito agora, mas consta que Deus diz o seguinte: coração humano algum pode sequer imaginar o que Deus prepara para aqueles que o amam e que vivem segundo os seus preceitos. E é isso que a doutrina fala em evolução, em nós deixarmos para trás tudo aquilo que nos causa mal, e que nos causa mal e causa mal ao próximo também. Então pensa nisso, pensa nesse céu, não mais um céu circunscrito, não mais um Olimpo, não mais um Valhalla, não mais um Campos Elíseos, não mais um campo verdejante de eterna contemplação e ociosidade sem nada a fazer. Pensemos antes num céu onde somos úteis, onde trabalhamos, onde ajudamos aqueles que ainda estão na escada evolutiva da vida, em processos e estágios que nós mesmos já tivemos. Será que esse céu não é muito mais dadivoso, não é muito mais estimulante, não é muito mais empolgante, não é muito mais fascinante? Eu penso assim e concordo plenamente. Mas deixa aí o seu comentário, o que você achou sobre isso. Olha, tudo que eu falei hoje foi inspirado no capítulo 3, que se intitula O Céu, da obra O Céu e o Inferno. Lembrando que esses vídeos não excluem a necessidade de ler o livro. Leia O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina, segundo o Espiritismo. É isso que eu tinha para dizer hoje. Deixe o seu joinha aí se você gostou, ou deixe o não gostei se não tiver gostado. Deixe a sua opinião aí, porque ela é muito importante. Amemo-nos como Jesus nos amou. Beijo no coração e até a próxima. Tchau. Oh, meu Deus. Deu certo? Ficou quanto tempo?